Meu irmão, minha irmã, que a paz do Cristo esteja convosco. Há decisões que tomamos em vida cujas consequências só compreendemos após atravessarmos o véu da morte. E uma dessas decisões, aparentemente simples, pode determinar se nossa transição para o mundo espiritual será suave e natural ou se transformará num doloroso despertar repleto de angústia. Hoje, quero compartilhar com você uma verdade revelada por Chico Xavier e confirmada por grandes luminares do Espiritismo. Uma verdade que pode mudar completamente sua compreensão sobre o destino do corpo após a desencarnação. A pergunta que nos inquieta é: cremar ou enterrar? Qual dessas escolhas honra verdadeiramente o processo sagrado de libertação da alma? Muitos acreditam que, uma vez cessados os batimentos cardíacos, a alma se desliga instantaneamente do corpo físico, como se fosse possível desatar um nó com um único puxão. Mas a realidade espiritual, meu querido amigo, é bem mais delicada e complexa do que nossa mente materialista consegue conceber. O processo de desencarnação não é um evento súbito, mas sim uma transição gradual, que exige tempo, respeito e, sobretudo, compaixão. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, não abordou especificamente a questão da cremação em suas obras fundamentais. Isso significa que o Espiritismo, enquanto doutrina, não estabeleceu uma posição dogmática sobre o tema. O que temos são opiniões respeitáveis de estudiosos encarnados e desencarnados, cada qual trazendo à luz aspectos importantes dessa delicada questão. Leon Denis, um dos pilares do pensamento espírita e continuador da obra de Kardec, posicionou-se claramente favorável à inumação, ou seja, ao sepultamento tradicional. E sua razão era profundamente fundamentada no conhecimento dos processos de desencarnação. Denis compreendia que a cremação provoca um desprendimento muito mais rápido, brusco e violento da entidade que acaba de desencarnar. Para aquelas almas ainda fortemente apegadas à matéria, ainda imantadas às sensações terrenas, esse processo pode ser extremamente doloroso. Precisamos compreender algo fundamental. O cordão fluídico que liga o espírito ao corpo não se rompe instantaneamente com a morte física. Há casos em que esse desatamento demora horas, dias ou até semanas, dependendo do grau de apego da alma à existência material. Pense nos casos de suicidas, por exemplo, que permanecem durante longo tempo ainda conectados ao corpo que violentamente abandonaram. Esses espíritos são como mortos-vivos, cuja percepção sensorial continua presente e atuante. Imagine o trauma avassalador que seria para essa consciência ainda presa ao veículo carnal sentir-se consumida pelas chamas de um forno crematório. Richard Simonetti, conceituado escritor e estudioso espírita, compartilhava dessa mesma preocupação. Embora reconhecesse que o cadáver em si não transmite sensações ao espírito já desencarnado completamente, Simonetti alertava que, se no momento da cremação o espírito ainda estiver ligado ao corpo, experimentará impressões extremamente desagradáveis. Não seria isso aumentar a aflição ao aflito? Não seria acrescentar sofrimento àquele que já atravessa um dos momentos mais delicados de toda a sua jornada evolutiva? Paul Baudier, autor da magistral obra A Granja do Silêncio, também manifestou suas reservas quanto à cremação, afirmando que a incineração, tal como se pratica entre nós, é, com efeito, prematura demais. Sua sugestão era sensata, que a inumação fosse o processo normal, reservando-se a cremação apenas para cadáveres com sinais evidentes de putrefação, quando já não há mais dúvida sobre o completo desligamento do espírito. Mas o que dizem os próprios espíritos sobre esse tema? Afinal, quem melhor do que aqueles que já experimentaram a morte para nos orientar sobre o que é mais benéfico para a alma desencarnante?
Antes de prosseguirmos com essas revelações fundamentais, eu gostaria de fazer um pedido especial a você que chegou até aqui nesta reflexão. Se este conteúdo está tocando seu coração e ampliando sua compreensão espiritual, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você não perderá nenhuma mensagem que possa iluminar seu caminho. Sua participação fortalece este trabalho de divulgação da verdade espiritual. Vamos juntos nessa caminhada? No histórico programa Pinga Fogo, transmitido pela TV Tupi em 1971, Chico Xavier foi questionado sobre a cremação. O querido médium, canal de Emmanuel, respondeu com uma orientação que se tornou referência para muitos espíritas. A cremação é legítima para todos aqueles que a desejam, desde que haja um período de pelo menos 72 horas de expectação para a ocorrência em qualquer forno crematório. 72 horas, 3 dias completos. Esse prazo não foi estabelecido arbitrariamente, meu irmão, minha irmã. Emmanuel, em sua sabedoria milenária, considerou os aspectos negativos levantados por Leon Denis e outros estudiosos. Ele compreendeu que esse tempo mínimo de espera é necessário para que a maioria dos espíritos possa completar o processo de desligamento dos laços fluídicos que ainda os prendem ao corpo físico. Mas será que 72 horas são suficientes em todos os casos? Será que após esse período todo espírito já está completamente desligado da matéria? A resposta sincera é: nem sempre. Há situações em que o apego é tão intenso, a conexão tão profunda, que o prazo pode ser insuficiente. Porém, para a maioria das almas, esse tempo de carência representa um ato de misericórdia e respeito ao processo natural de desencarnação. Anos depois, em 1987, foi publicado no livro Escultores de Almas, psicografado por Chico Xavier, uma mensagem profundamente tocante do espírito irmão Tis, pseudônimo de Humberto de Campos. Nessa comunicação intitulada O Problema da Cremação, o benfeitor espiritual faz uma reflexão que deveria ecoar em todos os corações. Se a lei divina fornece um prazo de 9 meses para que a alma possa renascer no mundo com a dignidade necessária, e se a legislação humana já favorece os empregados com os benefícios do aviso prévio, por que razão o morto deve ser reduzido a cinza com a carne ainda quente? Que pergunta poderosa, não é verdade? Se respeitamos o tempo necessário para o nascimento, se concedemos prazos para transições trabalhistas, por que negaríamos ao desencarnante o tempo mínimo para sua adaptação à nova realidade? O espírito prossegue questionando: que mal pode trazer aos vivos um defunto inofensivo? Não seria justo conferir pelo menos 3 dias de preparação ao peregrino das sombras? Irmão X observa com certa melancolia quão distantes estamos daquela época em que os mortos eram velados com a doce frase latina requiescat in pace, descanse em paz. Hoje, não basta o enterro pacífico. A sociedade moderna, em sua pressa característica, deseja a apressada desintegração dos despojos, sem considerar as necessidades espirituais daquele que partiu. E então o Espírito faz uma advertência carregada de sabedoria. Se a lei não for suavizada, garantindo as 72 horas de repouso e compaixão para os desencarnados, resta aos mortos apenas a esperança de que aqueles que hoje defendem ardorosamente a cremação imediata sejam amanhã submetidos ao mesmo processo. Não é uma ameaça, mas um convite à empatia. Você gostaria de ser cremado poucas horas após sua morte, ainda atordoado pela transição, possivelmente ainda conectado ao corpo físico? Agora, voltemos nossa atenção para o sepultamento, a inumação tradicional. Essa prática, milenar e presente em praticamente todas as culturas, tem algo de profundamente sábio. Ao devolver o corpo à terra,
Permitimos que o processo de decomposição ocorra gradualmente, naturalmente, acompanhando o ritmo do desligamento espiritual. A terra acolhe o corpo com suavidade, transformando-o lentamente em seus elementos constitutivos, sem violência, sem choque térmico, sem traumas. Para o espírito ainda parcialmente ligado ao veículo físico, essa transição gradual é infinitamente mais suave. Ele percebe, aos poucos, a transformação do corpo, e essa percepção auxilia-o a compreender que aquele instrumento já cumpriu seu papel, que é hora de libertar-se completamente. É como um desapego progressivo, uma despedida respeitosa, em vez de um rompimento abrupto e violento. Além disso, o sepultamento oferece aos familiares um local físico para exercerem sua devoção, um espaço sagrado onde podem orar, enviar vibrações amorosas e auxiliar o ente querido em sua jornada no plano espiritual. Os cemitérios, quando bem cuidados, tornam-se verdadeiros jardins de memória e oração, onde o amor dos que ficaram pode alcançar aqueles que partiram. Comparando as duas práticas, cremação e sepultamento, sob a ótica espiritual, precisamos considerar não apenas a conveniência dos vivos, mas principalmente o bem-estar daquele que desencarna. A cremação, quando feita respeitando o prazo mínimo de 72 horas, pode ser uma opção legítima, especialmente para aqueles que em vida cultivaram desapego material e prepararam-se conscientemente para a morte. Para essas almas, já desligadas das sensações físicas, a forma como o corpo é tratado fará pouca ou nenhuma diferença. Porém, para a maioria das pessoas que viveram intensamente apegadas à matéria, que não se prepararam espiritualmente para a morte, que deixam a vida terrena de forma súbita ou traumática, o sepultamento tradicional oferece uma transição mais suave, mais respeitosa, mais alinhada com as necessidades do espírito em evolução. A questão, portanto, não é estabelecer uma regra rígida, mas sim despertar a consciência para a importância de respeitar o processo de desencarnação. Se você escolher a cremação, faça-o com sabedoria. Deixe claro, em testamento ou documento, que seu corpo só deve ser cremado após, no mínimo, 72 horas do falecimento. Melhor ainda se esse prazo for estendido. E durante sua vida, prepare-se espiritualmente, cultive o desapego, compreenda que você não é esse corpo, mas sim uma alma imortal. Se optar pelo sepultamento, saiba que está escolhendo o caminho mais natural, mais alinhado com os processos da natureza e com as necessidades da maioria dos espíritos. Estará facilitando sua própria transição e oferecendo aos seus entes queridos um espaço físico onde poderão expressar seu amor e suas orações. Meu irmão, minha irmã, não tome essa decisão levianamente. Ela pode parecer irrelevante agora, enquanto você está mergulhado na vida física, mas será de fundamental importância no momento mais delicado de toda a sua existência. Converse com sua família, manifeste suas vontades, mas principalmente prepare seu espírito para a morte, que nada mais é do que o renascimento para a verdadeira vida. Que possamos compreender que cada detalhe importa na jornada evolutiva. Que possamos tratar a morte não como um fim aterrorizante, mas como uma passagem sagrada que merece todo o nosso respeito e preparação. E que nossas escolhas sejam sempre pautadas pela compaixão, pelo amor e pela sabedoria espiritual. Reflita sobre o que compartilhamos hoje. Permita que essas palavras germinem em seu coração. E lembre-se, você é um espírito eterno e as escolhas que faz hoje reverberam na eternidade. Um abraço fraterno do fundo do meu coração. Paz e luz.